fogo, o aquecimento global vai, não é, porque nós entramos nessa era de emergência que nós percebemos o aquecimento global, não ao contrário, não ao contrário. Uma simples pesquisa de psicologia social demonstra isso. Por exemplo, a ideia de emergência, a matriz da ideia, uma das ideias de emergência, ela é jurídica, mas ela é sobretudo médica. É sobretudo médica e... Algum problema urgente? Nós não podemos deixar um ponto atendimento, nada de emergência, pode continuar da exceção. Uma pesquisa diz assim, no período, aí já vê que nós estamos plenamente no coração da matéria, nos anos 80, quando aparece esse fenômeno na França, um dos lugares mais se estuda isso, mas não é só na França. O atendimento nos setores de emergência dos hospitais passa para 60%, 70%, uma barbaridade. Todo mundo no pronto-socorro. Não é possível. Aí é claro, saúde pública francesa, porque lá é um estado social sério, porque estão gastando, porque fazem pesquisas, auditagens e descobrem que desse aumento exponencial, 70% não eram casos de emergência, as pessoas se sentiam com perigo de cair no abismo, num vácuo, pânico, assim por diante, e por um sentido não estavam na emergência dos hospitais. E não era caso de emergência. No sentido objetivo do termo, um fulano chega com um tiro no tórax, é emergencial. Quem chega lá com uma dor de cabeça crônica, há muito tempo, vai ler João Cabral, que sofreu dor de cabeça a vida inteira, fez um poema para homenagem à aspirina. Se referia ao falho, um clássico. Nem por isso ele vivia em estado de emergência. Mudou, essas coisas mudaram. Então acho que mudou, digamos, depois de 68. Já vou explicar por que depois de 68, foi mais de 68. Mudou depois de uma década muito combativa na Europa e nos Estados Unidos, foi a década de 70, pouco estudada, né? Aconteceu muita coisa na década de 70, aconteceu uma revolução em Portugal, aconteceu uma revolução no Irã. A revolução no Irã não é essa caricatura nefanda que existe. A revolução no Irã foi uma revolução proletária, confiscada por uma nomenclatura eclesiástica. Bom, a outra nomenclatura não era eclesiástica, mas ela também tinha lá suas fumaças teológicas. Aconteceu uma revolução na Nicarágua, quando foi uma década turbulenta, por a crise do petróleo, a crise do dólar, vou recapitular, senão não termina mais. E na virada dos anos 70 para 80, o mapa começa a mudar. E começam a aparecer livros nos Estados Unidos e na França, mas sobretudo nos Estados Unidos. O primeiro, acho que o sinal de alarme, começou a soar quando nos Estados Unidos aparecem coisas sobre descrição sobre a sociedade ou a personalidade narcisista. Ou dizendo que a personalidade narcisista, uma hedonista assim por diante, era uma personalidade, um tipo psicológico, uma posição vulnerável, ultra vulnerável, portanto sitiada. Essa expressão é do Christopher Lasch, que lançou isso. Todo mundo achou que era jornalismo de segunda, não era ciência social, assim por diante. Depois adotaram, virou um lugar comum, todo mundo repete o Christopher Lasch, sem saber que está repetindo o Christopher Lasch. E quando ele fala a cultura do narcisismo, para o diagnóstico da sociedade americana que saiu da guerra do Vietnã, o subtítulo é isso, é uma era de expectativas rebaixadas. 10 anos depois, o Krugman publica um livro de economia dizendo uma era de expectativas rebaixadas, falando da economia mundial e da economia americana. Então, essa noção de emergência ou de urgência, isto é, um momento, essa é na virada dos anos 70 para os anos 80, isto é, quando é o colapso do Fordismo, outras coisas, estagflação, começa a corrosão do Estado Social Europeu. Ele não acabou. O Estado Social Europeu não acabou. Longe disso. Nunca se gastou tanto com o social na Europa como hoje em dia. Parece absurdo, mas é verdade.
É verdade, não, implodiu o Estado Social, mas pera um pouco, o que você está falando? Nunca houve tantos programas sociais emergenciais na Europa como agora, e que sobem, é um dinheiro absurdo. Mas ele começa a ser corroído, e nesse momento é que aparece o social. O social é inventado como um tema emergencial que se deve atender. Nesse momento eu diria o seguinte: portanto, há uma literatura que eu não posso comentar, há uma espécie de percepção de que todo mundo vive em regime de urgência. Qualquer pessoa que trabalha numa firma, numa empresa europeia, americana, sabe que vive, que trabalha, cuja performance é exigida em tempo real e, portanto, vive em regime de urgência permanente. Esse regime de urgência provoca todos os tipos de disfunções, e essas disfunções geram doenças, geram patologias, portanto, que são tratadas de maneira emergencial, até a liquidação do personagem. Portanto, a ideia de urgência passa a ser a unidade de tempo fundamental de um tempo acelerado, um tempo social acelerado. E essa urgência implica numa desvalorização da ideia de porvir ou de futuro e assim por diante. Uma dos sintomas dessa corrosão na ideia de porvir, de horizonte de futuro assim por diante, aparece na crise dos sistemas de previdência social. Eles não acabaram. Os sistemas de previdência social não acabaram. Simplesmente mudou o pacto geracional. Quando você passa para a capitalização, você continua em outro sistema de previdência. Só que existe, quebrado, ou já é corroído, o pacto de solidariedade intergeracional. É o trabalho para sustentar gerações futuras, assim como eu estou vão sustentando os que estão aposentados, assim como os que virão depois de mim vão me sustentar. Isso se desgarra. Bom, de modo que nós temos essa unidade de tempo, que é uma desvalorização do futuro, e, portanto, há uma coisa nova, que é essa sensação de que as expectativas são decrescentes. Expectativas decrescentes é uma coisa muito simples, significa que o futuro será pior. É isso. É simplesmente isso. Bom, há alguns emergentes aí, no Brasil, agora, de 4 anos para cá, que acham que a coisa mudou, que será melhor. Mas na China, não sei se isso é assim tão certo, tão seguro. Muito zero. 1 bilhão e 300 milhões, talvez para 400 milhões seja, os outros resto. Faz. E fala, simplesmente. Bom, então vamos lá na origem dessa falsa estado de emergência. Um diagnóstico deliberadamente distorcido ou fetichista de alguma coisa que está acontecendo no mundo, que nós não temos um juízo seguro a respeito. Quando é que isso começou? Então, para ser mais falso ainda, diz assim, isso começou na esquerda. Isso começou na esquerda, isso não foi invenção da direita. A direita começou, a grande transformação contemporânea que eu estou escrevendo é o seguinte: a partir de um certo momento, você se lembra da descrição que o Humberto Eco, está vivo ainda escrevendo bobagem, inventando esses romances, ganhando prêmio, enrolando, tá gordão, num determinado momento, o Humberto Eco resolveu vender para esses anos 60. Ele resolveu, na época da semiótica, ele resolveu vender para o público de esquerda que a cultura de massas era avançada, era bom, a indústria cultural era interessante, a gente devia ler história em quadrinhos, analisar história em quadrinhos, por aí fora. Eu estou pintando um pouco demais a caricatura, não nasceu idiota, se tornou. Nesse momento ele forjou um slogan, escreveu um livro chamado Apocalípticos Integrados. Os apocalípticos, evidentemente, eram os frankfurtianos, segundo ele, detestavam por snobismo, cultura de massas, a dor da vida ser importante,
gostavam de jazz, gostavam de cinema, gostavam de quadrinhos, enfim, muito chatos. E os integrados, eles se gostavam demais, ingenuamente. Então eles esclarecido, eles disseram, olha, nem tanto mar, nem tanta terra, é uma coisa importante, vamos estudar. Os apocalípticos e tem os integrados. Os integrados do establishment, os apocalípticos, pensando que o mundo estava indo para o cuio. Bom, e o fenômeno do nosso tempo, que eu estou chamando de estado era da emergência, é que, bom, é claro que os apocalípticos eram a esquerda cultural, digamos assim, um pouco a esquerda, uma esquerda convencional, que era contra a cultura massificada, porque achava o povo tinha direito melhor, portanto, o apocalipse era mais ou menos establishment, os integrados eram establishment e os apocalípticos eram os refratários, digamos assim, que não eram necessariamente extrema esquerda, por conta dos cristianos não eram extrema esquerda, eram mandarins, ou como dizia um outro, como dizia um biógrafo maldoso deles, eles eram, digamos, o ornamento crítico de uma sociedade de restauração. Wigerhaus, não sou eu. A novidade é que os integrados tornaram-se apocalípticos. É isso. Pensa só, quem é que está... Quem está escrevendo livros cataclísmicos nesse momento não são os catastrofistas assim, tipo euzinho aqui, tem fama de nihilista. Não, são os grandes cientistas do establishment, a ONU está dizendo. São eles que são os apocalípticos, não é a esquerda, não é quem está se ferrando e ralando lá embaixo. Quem está ralando lá embaixo está querendo sobreviver e ralar um pouco menos. Quem está fazendo uma pintura do apocalipse é a direita. Então, essa é a novidade. Pela primeira vez é a direita que está dizendo que é necessário puxar o freio de emergência. Bom, só que esse é o falso estado de emergência. Onde é que isso começou? Para dar uma ideia um pouco mais precisa, para ver onde é que isso, o sapato nos aperta. A gente pode fazer um exame de consciência, também não estamos embarcando nessa canoa furatíssima. Enfim, uma coisa começou em 68. Agora um pouquinho de crônica. Em fim de 68, um militante da dissidência do Partido Comunista Francês, o MR8 deles, digamos assim. Você que está cheio de tendência aqui, chamado um jovem médico, de muito mérito, chamado Bertrand Kouchner. Bertrand Kouchner, que esteve, participou, foi dirigente, mais 62 francês. Bom, depois que a coisa foi a breca em 68, começou em 69, foi toda a década de 70, eles não houve trégua para o patronato francês. No momento, a produção francesa foi seriamente prejudicada por greve selvagem na França. Mais de 68 aconteceu nos anos 70. Foi também na Itália, só que eles não chegaram à luta armada como os italianos e os alemães. Eles pararam prudentemente. Daqui para lá não passamos. Alguns poucos foram, mas se conta nos dedos de uma mão só. Bom, o que fez o Bertrand Kouchner? Um veterano de 68, cansado de guerra, no fim do ano ele é médico, ele resolve aceitar um emprego da Cruz Vermelha, vai a Genebra e se engaja na Cruz Vermelha. Tem uma missão, recebe uma missão ir para Biafra. Biafra era uma guerra, se os mais, aqui não tem ninguém jovem, se os mais velhos, não tem nenhum velho se lembrar de Biafra, que você ouviu falar, porque é historiador estudou. Sabe que Biafra é uma província da Nigéria, por sua vez, era uma colônia recém-emancipada da Inglaterra, cheia de petróleo, até hoje. Continua a mesma coisa. Lagos, uma cidade de 15 milhões de habitantes, um cortiço de 15 milhões de habitantes, uma coisa impressionante. E a British Petroleum está lá, barbarizando desde sempre. E num determinado momento, Biafra, rica em petróleo, resolveu se separar e, bom, aí o pau comeu. O pau comeu de maneira massacre. Parte a parte.
E a Cruz Vermelha precisava de voluntários e o Kouchner foi para Biafra, para a Nigéria, e viu o horror, como diria o Conrad, o coração das trevas. Mas viu um outro horror. Ele viu, ficou lá um mês e voltou, de olhos esbugalhados, para Paris, pós-68, e começou a contar para os seus ex-camaradas lutas do PCF, fora do PCF, dos gauchistas, dos maoístas, fez várias constatações. E essas, hoje, para nós, é a coisa mais banal do mundo. Naquela época não era absolutamente banal na esquerda. Vocês imaginam um comunista, ou um maoísta, ou um comunista, ou um trotskista, pensando em Cruz Vermelha? Tenha paciência. Era absolutamente impensável. Então ele volta impressionado com o que viu e disse o seguinte: primeiro, todos os mapas ideológicos da Guerra Fria, não usava a expressão Guerra Fria, mas todos os mapas ideológicos do conflito mundial contemporâneo entre os vários blocos e os processos emancipatórios de libertação na periferia do terceiro mundo, assim, isso é tudo baralhado, não vale nada. Porque lá, na guerra civil na Nigéria, em Biafra está acontecendo, usa pela primeira vez a palavra, um genocídio, e as pessoas não usavam mais genocídio, tinham se esquecido. E há uma explicação para isso. Por que não se usava mais a expressão genocídio? Essa explicação não é minha, é de um teórico americano chamado Moshe Postol, que tem um livro muito importante, de revisão do Marx. Ele diz, mas ele tem um ensaio extraordinário, muito polêmico, sobre o Holocausto. Entre outras coisas, ele diz o seguinte, por isso que parece a palavra genocídio, ela começa a aparecer em determinado momento. Isso é outra coisa que quem é historiador, quem mesmo desviante, tem que prestar atenção, sobretudo ser desviante. Desviante é um bom sentido, claro. Tem que prestar atenção. Diz o Postol o seguinte: se vocês se lembram, todo mundo fala em indústria do Holocausto, assim por dentro, não, deixa isso de lado. O Auschwitz foi tribunal de Nuremberg, novamente me dirijo aos mais antigos, mais velhos, Nuremberg e tal. Era um crime de guerra, foi julgado, os criminosos de guerra foram julgados, condenados, alguns fuzilados, trocados, outros foram se suicidaram, alguns escaparam, são caçados até hoje como criminosos. Acabou. Ponto, certo. Mesma coisa no tribunal em Tóquio e por aí afora. E a partir de um certo momento, depois que os primeiros filmes foram exibidos, que o Brezhnev fez um documentário famoso dele, o assunto desapareceu. O assunto desapareceu, não é por antissemitismo, não. O assunto simplesmente desapareceu. Quem diz isso é o Postol, que é marxista e judeu. O assunto desapareceu. Por que desapareceu o genocídio, o Holocausto? Mesmo que a Hannah Arendt tenha publicado os livros dela, assim por diante, era uma curiosidade. Poucos liam a Hannah Arendt. Liam a Hannah Arendt por razão para fazer filosofia política, para estudar o que era o totalitarismo, assim por diante, mas não era porque estava interessado. O Holocausto apareceu, claro, com aquela série americana, no fim dos anos 80, mais ou menos. Aí virou uma indústria, virou uma febre. Tem coisa boa e tem coisas repulsivas, mas enfim. Mas num determinado momento houve um eclipse da ideia de Holocausto judeu, eclipse da ideia de genocídio. Depois se banalizou, depois do fim da Guerra Fria, um genocídio atrás do outro. O principal foi o de Ruanda, pouco estudado. Tem bastante coisa, pouco estudado. Aí o Postol diz o seguinte: por que desapareceu isso? Porque houve um interregno que nós chamamos de Fordismo, em que a história parecia avançar, em que o Estado Social Europeu se consolidava, em que a luta de classes, não importa em que campo você estivesse, gerava instituições como Previdência Social e coisas por aí afora, grandes partidos de massa, representação parlamentar, sindicatos representativos, a desmercantilização do contrato de trabalho, e crescimento econômico e, portanto, quase pleno emprego na Europa e nos Estados Unidos, o que, para o capitalismo, é uma façanha que durou 20 e poucos anos. Nesse momento em que havia um horizonte de expectativas, do ponto de vista histórico, fundado no capital, na acumulação, a ideia de genocídio simplesmente desapareceu. O nazismo era uma coisa de fanáticos, de loucos, de criminosos, de psicopatas, coisas horrorosas,
que se explicava em parte pela tradição autoritária da Alemanha, mas que foi um episódio trágico, a história trágica do século XX, mas não vai para trás, tudo está aí na nossa frente. A periferia do capitalismo, o terceiro mundo está se descolonizando, o plano Marshall fez com que a Europa decolasse, a União Soviética vai indo bem. Em 1960, no mundo soviético, houve crescimento. A gente esquece dessas banalidades, que não são banalidades. Num determinado momento estava funcionando. Eles mandaram um satélite artificial, não foi por força de stalinismo, não foi ideologia. Se botaram uma cadela montando um satélite artificial, porque havia tecnologia, já havia computação, não era a idade da pedra na União Soviética. Então, estava mais ou menos, havia um outro transtorno, mas era previsível, como a Revolução Cubana, por exemplo, mas de qualquer maneira, desapareceu o genocídio. Ninguém pensava mais nisso. O Holocausto, isso é que a situação da humanidade há alguns séculos era catastrófica e que aquilo que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial não podia ser esquecido tão facilmente. Mas essa ilusão, esses 30 anos dourados, como diz os franceses falam, os 30 anos gloriosos por diante, e que o Hobsbawm encaixou entre uma era que ele chama de catástrofe, que milagrosamente acaba no dia 11 de maio, de abril de 1945, acaba. Aí começa os anos dourados. Os anos dourados duram mais quase 30 anos, aí vem o desmoronamento. Mas que diabo é isso? Que cangorra é essa? Mas como acontece aquilo que aconteceu até 45? Tem Hiroshima, tem Auschwitz, tem um Gulag, depois olhando, anos dourados. Crescimento. Depois, tudo desmorona. Aí o Poço diz o seguinte: quando desmorona, quando a história volta a apresentar a sua real face catastrófica, volta o Holocausto. Claro que tem indústria cultural em cima disso. Tem a geopolítica israelo-americana. Aliás, a política de Israel manda nos Estados Unidos. Tem um livro a respeito disso, feito por americanos, muito bom. Como o lobby israelense faz a política externa americana. Bom, aí volta o Holocausto e volta o genocídio. É nesse momento que o nosso amigo Kushner está lá em Biafra. É quando está reaparecendo, isto é, quando os 30 anos gloriosos estão terminando e a face catastrófica, entre aspas, da história está aparecendo. E ele vê o quê? Ele vê o horror. Ele vê o horror, vê a carnificina de Biafra, que começou a aparecer nos jornais como uma coisa chocante. Só que ele viu todos os lados trocados, americanos, chineses, russos, e todos os seus respectivos clientes e satélites, todo mundo estava em todos os lados, fazendo pressão contra e a favor da British Petroleum, vendendo armas, financiando guerrilhas, e guerrilhas selvagens, porque não se tratava mais nada, se tratava de pôr a mão na rapadura. A rapadura no petróleo, não tinha libertação nacional, não tinha coisíssima nenhuma, como já não tinha no Congo. O Lumumba foi o último que acreditou que estava emancipando alguma coisa no terceiro mundo. Já estava, a rapadura já era outra. E o Kushner que olha, está todo mundo interessado nessa rapadura e nós somos os idiotas. Fizemos mais por coisa nenhuma, porque os nossos maoístas, a nossa revolução cultural está apoiando as piores coisas em Biafra. A mesma coisa para os Estados Unidos, a mesma coisa para a Inglaterra, a mesma coisa para a França e a mesma coisa para a União Soviética. Então, acabou. Quer dizer, acabou a luta ideológica. Acabou a luta política nos termos que nós a levamos, num certo sentido, em 68. E o que nós temos que fazer? Nós estamos diante de uma catástrofe. Ele não usava a palavra humanitária, vem depois, mas ele está inventando isso agora. Está inventando sedimentar da esquerda. Porque se fosse a Cruz Vermelha de ser isso, não tinha graça nenhuma, porque eles estão aí para fazer isso. Eles pararam mesmo. Filantropia foi inventada pela burguesia inglesa e americana no século XIX para escamotear um pouquinho a roubalheira. Foram os barões ladrões americanos que inventaram a grande filantropia empresarial. Pronto, isso não foi o Itaú, não foi o Instituto Ethos, não foi o Odell, não. Foram os Robert Barons que inventaram a filantropia da grande empresa. Isso sempre se fez, então não tinha novidade nenhuma se aparecesse lá a Fundação Carnegie, mandando cestas básicas. Importante foi um militante da envergadura do Kushner ter descoberto isso e disse: portanto, existe uma nova categoria que nós não conhecemos. Ele não discutiu as coisas vão se montando nesses 15 anos, chamados vítimas. Apareceram vítimas.
E essas vítimas estão agonizando nas condições as mais ignominiosas possíveis em Biafra. Portanto, elas têm que ser socorridas imediatamente. Pouco importa se a Revolução Cultural está desse lado, porque ele foi recebido com risadas, com ceticismo por todos os seus antigos, seus camaradas de 68. Mas como? O presidente Mao, o presidente Mao, o presidente Mao, não são. O presidente Mao, o presidente Mao está fazendo barbaridades lá, ele está fazendo política externa chinesa. Não é o nosso caso. Então, primeira coisa, acabou o mundo ideológico. Portanto, a luta política dentro desse mundo ideológico. Segundo, existem vítimas em todos os lados. E, portanto, existem algozes em todos os lados. E o nosso dever, meu dever de médico é elementar. E meu dever também de médico, e já comunista dissidente, quase ex-comunista, isso logo depois vai se tornar ex-comunista, por várias razões, eu vou explicar por quê. É atender a estas vítimas, seja elas quais forem vítimas, não importa o regime, se é o governo central, se é a província separatista de Biafra, quem tem razão, ninguém tem razão nisso, porque todos estão vitimando a todos. Bom, daí a 10 anos, daí a 6 anos, meados dos anos 70, fim dos anos 70, os Médicos Sem Fronteiras estavam formados para fazer aquilo que um autor chamou de política de ambulância. É a esquerda fazendo. Política de ambulância, a burguesia sempre fez. Basta ler Dickens. Está lá. Só que Dickens era contra os transformadores. Basta ler o Marx escreveu. Política de ambulância sempre foi feita. É a esquerda fazendo política de ambulância. É a esquerda dizendo que o Estado, a situação é emergencial e que nós temos que ter o direito de acesso às vítimas. Portanto, o direito de acesso às vítimas foi, veja só, que a Cruz Vermelha sempre reivindicou, foi politizado, foi despolitizado e repolitizado. O direito de acesso às vítimas é um direito que vai de encontro à pretensa soberania dos Estados nacionais que passam a ser Estados delinquentes. Veja só. Então ele inventou, não é que só assim, né? Muita gente está pensando, chama-se Zeitgeist, com perdão do pedantismo, é o espírito do tempo que baixa, e existe e funciona mesmo. E é fetichista também. As pessoas estão, a partir desse momento, ele inventa a ideia de intervenção e de políticas cosmopolitas. Depois os alemães da ação comunicativa e companhia inventam uma política da guerra, cosmopolita, assim por diante, porque para você ter direito às vítimas, você tem que enfrentar um Estado delinquente, um Estado que massacra, um Estado genocida. E para enfrentar um Estado genocida armado, que reivindica a sua soberania nas Nações Unidas, você precisa de gente armada, os capacetezinhos azuis. Esses capacetezinhos azuis são financiados por todo mundo, não é só os Estados Unidos, também por todo mundo. A China não financia porque é pão duro, só isso. Você faz a logomarca dela, subiria no mercado. Óbvio. Não é por isso que não está lá. Claro? Não vem ao caso agora. Alguns anos depois, toda a esquerda, digamos, a parte mais significativa da esquerda francesa, veja só, é tudo pós-68, são todos veteranos de 68, redescobrem, ampliam a enésima potência o universo das vítimas. Veja só, vítima deixa de ser subversiva, vítima exige reparação, vítima tem que ser socorrida, vítima é passiva, vítima é um habitante preferencial do quê? De campo de refugiados. Nós estamos novamente no universo do genocídio, é um mundo rapidamente se transforma numa máquina de produtora de genocídios. O que eles diriam mexer? Mas ele sempre foi. Mas o que é isso? O que é isso? Vocês estão loucos? Ele sempre foi isso. É que vocês esqueceram disso em nome de uma concepção progressista da luta de classe, da relação de força, da revolução e assim por diante. Vocês esqueceram dessas coisas elementares, mas nós lá embaixo não esquecemos assim por diante. E essas vítimas? Alguns anos depois, começam, digamos assim, a se acumular as frustrações, as descobertas tardias dos cristãos novos, que vêm do maio, os veteranos de maio de 68. Tem gente de peso, não é? O Bernard Kouchner, hoje, coitado, ele é o ministro das Relações Exteriores do Sarkozy, para ser assim, triste fim de carreira. Começou na Ricardo e termina lá. Bom, isso aqui no Brasil é a coisa mais comum do mundo.
tem segredo nenhum, ninguém inventou a pólvora nesse. Depois foi ministro da saúde do Chirac, ele fez carreira mundial como filântropo, como humanitário, como médico sem fronteira. Bambambam da vida.